E aí, galera, boa tarde, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, capítulo 6. Então, no capítulo 6, Davi, ele vai na casa de Abinadab e ele pega a arca para levar para Jerusalém. Lembrando que Abinadab é o sacerdote. E Davi, ele tinha conquistado várias guerras. A última guerra dele foi contra os filisteus e ele saiu vencedor. Então, Davi estava ali muito alegre por tudo que o Senhor estava fazendo com ele. Ele acaba de ser constituído rei sobre todo Israel, e aí Davi resolve trazer a arca. Só que Davi, ele não é um sacerdote treinado, embora ele usasse o colete sacerdotal, ele não era um sacerdote treinado, conhecedor das normas e leis certinho. Então Davi, ele pega a arca da aliança e carrega de acordo com o modelo dos filisteus, que foi o quê? Carregar a arca em carro de bois. Davi coloca então a arca do Senhor em carro de bois e começa a levar para a sua terra, para Jerusalém. E no caminho os bois tropeçam e Uzá, um dos sacerdotes, ele vai segurar a arca e ele morre. E Davi fica muito triste porque que aquilo aconteceu. Mas, ao meu ver, Jefferson, esse sacerdote também não estava de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia ela, em nenhum momento menciona um questionamento do sacerdote em levar a arca no carro de bois, não menciona uma orientação do sacerdote por rei Davi, ó, a arca deve ser carregada pelos levitas, é norma, é decreto do Senhor, somente os levitas podem carregar a arca depois que o sacerdote já tiver cobrido ela, eles têm que carregar nos ombros, com varais. Ele não fala isso, então parece que esse sacerdote também não estava de acordo com a vontade de Deus. E aí temos o sacerdote que não sabe como que a arca deve ser carregada, e temos o rei que também não sabe. E aí acontece essa morte por falta de conhecimento. E aí Davi, ele vai pesquisar e deixa a arca então na casa de Obed-edom, porque ele está com medo da arca, ele quer saber o que aconteceu. E aí os homens falam que a casa de Obed-edom está prosperando muito. Versículo 12, ó. Então informaram Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria subia a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E olha o versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas e sacrifício a cada 6 passos. Então eles foram lá, pesquisaram como deveriam carregar a arca. Ele viu que a arca deveria ser carregada com varais pelos levitas, e assim ele fez. E a cada 6 passos ele ia lá e sacrificava um animal ao Senhor. Ó, versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, ou seja, eram sacerdotes que estavam carregando a arca, não era mais carros de bois, tá? Eles sacrificavam um boi e um animal gordo, em questão de adoração ao Senhor. E aí quando Davi ele entra na cidade, Mical, filha de Saul, vê ele dançando alegre por causa da arca do Senhor, por causa das vitórias que o Senhor deu para ele, porque a casa de Obed-edom estava prosperando por causa da arca do Senhor, lembrando que a arca do Senhor representa a presença de Deus. E aí Mical ela fica com ciúmes dele porque está dançando junto com as suas servas ali. E acontece que por causa desses ciúmes, Mical ela fica estéril, ela morre sem ter filho. Então Mical é a única mulher de Davi mencionada que não teve filho. Versículo 22. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Lembrando que a casa de Saul já tinha sido condenada. Então o único que salvou por causa de uma aliança foi o filho de Jonatas, que é Mefibosete, que vamos ver que Davi vai honrar essa aliança, honrando abençoando e cuidando desse filho de Jonatas. E é isso aí, galera. A nossa visão panorâmica do capítulo 6, vendo que a presença do Senhor não é de qualquer forma que nós o adoramos. Uzá tinha uma intenção boa, ele quis segurar a arca para que ela não caísse e foi morto. Foi morto por falta de conhecimento, ou talvez sabia, a gente não sabe por que eles permitiram que a arca estivesse em carro de bois, mas a questão é que existe reverência para estar na presença do Senhor, porque o Senhor ele é santo
e Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. E que o Senhor nos dê, então, essa graça, esse amor, o espírito de domínio próprio, o espírito de beleza da santidade dEle, cada dia mais e mais. Amém? Fui!